Liberei lá. Valeu. Valeu. Galera, vamos lá, hein? Vou começar a falar hoje de recursos. Vamos começar a falar de recursos, ok? Bom, gente, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para essa parte de recursos, é bastante interessante, é longa, né? São vários recursos que nós temos, várias discussões a serem feitas a respeito disso. Portanto, nós vamos ver algumas diferenças aqui e vai ser bastante interessante. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que no Código de Processo Penal, ele faz uma mistura, né, referente ao que o que é uma sentença, o que é uma decisão e que é um despacho, um ato qualquer que o juiz venha dar, né, a respeito daquele processo lá, tá? Ou seja, isso eu posso tirar essa conclusão lendo o artigo 581, tá? O recurso você vai começar do 574, mas eu só vou fazer uma leitura do 581 para vocês verem que há uma certa confusão na hora de se utilizar um recurso. Então, o artigo 581 fala assim, ó, caberá recurso no sentido estrito da decisão, do despacho ou sentença. Então, a gente vê aqui uma certa falta de técnica do legislador, porque ele faz uma mistura muito grande do que é decisão, do que é sentença e do que é um mero despacho para andamento processual. Ok? Então, quando a gente fala em sentença, a gente, em regra, está falando que o juiz adentrou ao mérito e aí proferiu uma sentença, seja para condenar ou para absolver, pouco importa. O que vai caracterizar é o enfrentamento do mérito, tá bom? Quando ele enfrenta o mérito, a gente observa que, nesse caso, né, a ideia de uma sentença, ok? E aí depois a gente vai ver alguns outros detalhes sobre sentença. Mas preciso que no primeiro momento vocês gravem essa ideia de sentença, tá? A decisão, né, e a sentença, em regra, ela põe fim ao processo, em regra. A decisão, né? Gente, eu estou só fazendo uma recapitulação, porque vocês já estudaram isso aí lá no período passado aí com outro professor. Beleza, Thiago. Mas, independente disso, a decisão, o juiz decide algum requerimento feito por uma das partes, mas não põe em regra, ô Joana, em regra não põe fim ao processo. Então, quando ou o Ministério Público vai lá e faz um requerimento para o juiz, por exemplo, eu, na defesa preliminar, ou em qualquer momento processual, faço requerimento para produzir uma prova pericial, tal como no exame do local dos fatos, o juiz ele vai dar uma decisão, ou seja, de deferimento ou indeferimento. Então, isso é uma decisão. Se eu estou fazendo um requerimento, o juiz tem que se manifestar, né, no tocante a esse meu requerimento. Nesse caso, é uma decisão. Tá bom? E os atos processuais, né, através de seus despachos, é quando o juiz, né, fala lá, a parte contrária para manifestar-se sobre o documento tal. Boa noite, Alex. Então, isso é um ato processual que ele vai dando andamento ao processo até chegar ao final com uma sentença. O código faz uma confusão muito grande. E por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque não adianta decorar, né? Você tem que, na verdade, entender a natureza de cada uma dessas para você poder
você poder, de uma certa forma, conseguir identificar qual é o recurso que você vai interpor dentro do contexto que você está utilizando. Senão, você vai passar a ter problemas. A gente vai ver quais são os problemas que não são poucos. Tá? Um outro detalhe que a gente chama atenção é que o recurso, ele tem, na verdade, cara, assim, é que eu tenho eu acho um livro muito interessante do Gustavo Henrique Badaró, mas você pode pegar o Guilherme de Souza Nutti, por exemplo, é um bom livro para você estudar para concurso, sim, tá? Não tem nenhum problema não. E tem vários livros aí que são bastante interessantes. Boa noite, galera. Bastante interessante em todos os sentidos. Mas o Gustavo Henrique Badaró, que é um professor lá do Rio Grande do Sul, ele tem um livro só sobre recursos. É bastante interessante o livro dele, tá? Gente, toda doutrina vai ter suas divergências, né? Então a gente não tem uma ciência exata, mas é interessante. Fala, Robson. Mas é interessante. Mas se está estudando, o Auri é excelente, eu gosto muito da Auri, tá? Só tem que ter um cuidado com o Auri, que o Auri, tecnicamente, tem muito fundamento, né? O que ele traz de debate. Inclusive, tem vários julgados da STF que hoje já estão reconhecendo as teses e as teorias que ele vinha sustentando, que até então era considerado absurdo. Mas ele é um jurista, né, muito garantista, que eu acho que é o que deveria ser. Portanto, dependendo do concurso, você pode ter problema, tá? Então, se você vai fazer um concurso para MP, magistratura, delegado, por exemplo, o Auri você tem que ter cuidado, porque o que ele fala não é errado, mas o que a gente vive, o que as pessoas querem, se torna errado o fundamento dele, por ele ser mais liberal. Liberal no sentido do reconhecimento da Constituição no processo. Tá? Mas é um excelente livro, eu gosto do livro dele. Então, mas assim, a média que você vê quem fica assim, né, para concurso, bem em cima do muro e tal, o Guilherme de Souza Nutti é um excelente livro, tá? É, o Tourinho, né, é o livro tradicional, também é um excelente livro, né? Tem vários ali, né? Tem alguns outros ali. Enfim, tem bastante livros interessantes aí, mas esses aí que a gente está falando é o suficiente. Então, voltando lá à ideia, cara, é porque é o seguinte, o posicionamento do Tourinho falar que do Auri que é minoritário, eu não vou nem dizer que é minoritário. É porque esse pessoal do Rio Grande do Sul, né, eles têm uma mentalidade muito avançada referente ao direito, tá? Muito avançada mesmo. E aí a gente fica, as pessoas se escandalizam um pouco com o posicionamento deles, no geral, que eu acho que é um absurdo. Mas, se você quiser falar em posicionamento minoritário, até pode ser. Mas é um livro assim, que eu recomendo para leitura de boa. Né? Só tem que ter cuidado para concurso, porque as pessoas ainda não estão preparadas. Tem umas pessoas que ainda são das trevas, tem umas pessoas que ainda são radicais, tem umas pessoas que são muito legalistas, né? E aí isso vai gerar algum problema lá na tua resposta. Mas é um excelente livro. E aí, galera, olha só. Falando eu lá, né, dos fundamentos, nós temos os recursos, fundamento político, fundamento social, valeu, fundamentos jurídicos também. Então, um dos principais fundamentos dos recursos, da existência do recurso, é a falibilidade humana, é o princípio da falibilidade humana. Né? O recurso existe porque quem julga são seres humanos e o ser humano é passivo de falha. Eu sou passivo de falha, você é passivo de falha. O magistrado é passivo de falha. Né? Então,
há necessidade de que alguém reveja essa decisão, essa sentença, enfim, esse processo, para que possa chegar a uma conclusão mais ou menos concreta, né, sobre a questão do julgamento. Então, o principal fundamento é a falibilidade humana. E as pessoas criticam a grande existência do número de recursos. Na verdade, não é isso. A questão não é essa. A questão é pela imensa demora dos julgados, né, dos recursos. E é necessário que se tenham esses recursos, gente, porque tem muito erro judiciário, muito, não é pouco não. Mas aí a gente analisando lá a questão da confusão do legislador, cara, o duplo grau de jurisdição ele está ligado à falibilidade humana, né? Tem a previsão do duplo grau de jurisdição lá. Mas qual é a essência do duplo grau de jurisdição? Só existe o duplo grau de jurisdição porque quem julga é passivo de falha. Entendeu? O princípio, né, do duplo grau de jurisdição está lá, mas aí é princípio. Estou falando é fundamento. Né? O fundamento do duplo grau de jurisdição é a falibilidade humana. Por isso que existe alguém para rever esse julgamento. Tá? Mas não está errado o que você está falando. O que eu estou querendo te dizer é que, dentro do duplo grau de jurisdição, quem alimenta ele é a falibilidade humana. Porque se todos não fossem pacíficos de erro, para que recurso? Se você é o magistrado e julga com certeza de 100%, né, de que o sujeito lá não vai errar, para que eu preciso de recurso? Dava sentença, condenava, absolvia e acabava. O duplo grau de jurisdição ele existe, óbvio. Está lá, está bonitinho. Só que o fundamento dele é a falibilidade humana, não tenha dúvida disso. Né? Nós podemos errar, por isso que tem que ter alguém para rever essa decisão. Tá? Aí, a questão toda que eu falo lá do 581, que ele traz essa confusão, é porque vocês precisam entender a essência do ato do juiz, que esse ato pode ser uma sentença, pode ser uma decisão, ou pode ser um despacho, que vai ser um ato processual. Então, eu preciso entender isso para não ficar decorando, ok? Eu não preciso ficar decorando. Porque a gente vai ver aqui, por exemplo, quando estiver estudando 581, que ele menciona sentença. Só que o que vem aqui no rol do 581 não estaria caracterizado por uma sentença, mas sim por uma decisão, que, em regra, não põe fim ao processo. Né? Agora, dentro dessa discussão, e aí gera-se uma outra, que é o seguinte, galera, no Código de Processo todo princípio é caracterizado pela fecundidade, ou seja, sim. O que acontece? No Código de Processo Penal, não existe o agravo de instrumento, ok? Não temos agravo de instrumento. Então, agravo de instrumento no Código de Processo Penal não existe. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês agora para um debate pelo seguinte: segundo a leitura do 581, tem uma confusão entre, né, decisão, despacho ou sentença. A regra do 581 é que aqui você vai utilizar esse recurso quando não for uma sentença definitiva, aquela que julga o mérito, ou seja, avalia as provas no sentido de condenar ou absolver o sujeito. E aqui tem um rol taxativo, né, de 24 incisos. Primeira questão que eu tenho que definir lá, que a gente não vai estudar. Gente, eu estou fazendo uma introdução, tá? Não vou entrar no 581 hoje, só estou fazendo uma introdução para você entender da confusão que é o sistema recursal. E aí a doutrina e a jurisprudência vem trabalhando para melhorar, porque o código é de 1941. E aí, lá no 581, a ideia é
não fala, por exemplo, quando eu faço um requerimento para o juiz, tal como de produzir uma prova, e o juiz decide por indeferir aquele meu requerimento. Olhando a grosso modo, eu não teria um recurso chamado agravo de instrumento, ok? E não tem no Código de Processo Penal. Eu tenho um recurso em sentido estrito, que cabe o efeito regressivo para o juiz, para ele, né, reconsiderar a decisão dele anterior. Qual é a grande questão aqui? Se eu olhar o 581, que é nessa direção que a gente está falando, de uma decisão, não tem nenhum inciso informando que o requerimento para produzir uma prova, caso fosse negado, poderia utilizar o recurso em sentido estrito. Não tem. E aí a discussão que se entra é: este rol do 581, ele é taxativo, ou seja, só pode ser usado nas hipóteses que está descrito, ou ele é exemplificativo, ou seja, poderia ser utilizado na ideia de uma decisão contrária ao requerimento para produzir uma prova. Ok? Qual é o problema nesse caso aqui? É discussão, e não tem uma súmula definida para isso, não tem um posicionamento definido para isso. Então, nesses casos, como eu não tenho o agravo de instrumento, e como o 581 é um recurso, e como o 581 ele não é claro e gera dúvida, o que a gente faz? Há possibilidade, e tranquilamente já pacificada, de que eu poderia, e eu faço isso na prática, de, em vez de entrar com recurso em sentido estrito, para discutir essa história que a gente está falando aqui, e pior, o recurso em si demora mais, eu entro com habeas corpus. O habeas corpus, que aí eu já falei isso para vocês, é que eu chamo de natureza processual. O objetivo da possibilidade de se entrar com habeas corpus é porque o requerimento, por exemplo, que eu estou fazendo, do exemplo que eu estou dando, que é produzir uma perícia no local do fato, uma vez indeferido, caracteriza em tese um cerceamento de defesa e que possivelmente poderá prejudicar o meu cliente, tal como numa condenação. E, portanto, está ligado à liberdade, né, do cliente futuramente. Então, é possível que eu ingresse com habeas corpus em vez de entrar com recurso em sentido estrito ou com algum outro recurso que você possa imaginar. Até porque não tem, mas se tivesse. Então, o habeas corpus ele vai ser julgado mais rápido, e o habeas corpus é possível porque tem a possibilidade de interferir na liberdade do sujeito, caso de condenação. Então, reparem que, para determinados atos referentes a uma decisão, eu não tenho recurso. Tanto é que não está aqui nenhum inciso, caberá recurso em sentido estrito da decisão que indeferir o requerimento de produção de prova. Não tem. Mas você poderia falar assim: poxa, Zé Carlos, mas o 581 está escrito da decisão. Decisão negando o pedido de produzir prova não estaria inserido ali? Sim, pela palavra, sim. Mas é um rol taxativo? Se você tiver jogado para a ideia de que é um rol taxativo, caberia com o sentido estrito. Se você falar que é um rol exemplificativo, caberia a possibilidade de entrar com recurso em sentido estrito dessa decisão que negou o direito de produzir prova. Só que você vai cair numa briga e o recurso demora a ser mais julgado que um habeas corpus. Cara, se ele é conhecido por poucos ou por muitos, eu não sei. Eu sei que é possível, e aí eu garanto para você essa possibilidade pelo seguinte, gente. Primeiro, pela natureza. A natureza do habeas corpus, né, é o quê? É preservar a liberdade do sujeito, o cara que está preso, tentar colocar em liberdade, ou preservar
né, a possibilidade da perda da liberdade, que é o preventivo. E logo eu também teria esse habeas corpus no formato que eu estou te falando, porque negando, né, a possibilidade de se produzir uma prova, vai interferir provavelmente no julgamento, tal como uma condenação, que se tivesse sido realizada essa prova, eu poderia conseguir absolvição. Então é possível tranquilamente, tá, gente? Sim, porque lá no futuro há um risco, né, de se da ameaça dele perder a liberdade dele. Basta ter esse risco. Se temos o risco, né, no caso de um habeas corpus preventivo, o que dirá nesse caso? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que os que nessas condições que nós estamos falando, vocês precisam entender a essência de cada uma dessas, sentença, decisão e o despacho. Sim, há uma grande parte da doutrina que sustenta que o rol é taxativo, há uma outra parte que entende que não. Eu, independente disso, né, dessa discussão, Mara, eu, na prática, eu uso o habeas corpus. Eu já fiz isso várias vezes, requerer produção de uma prova, o juiz nega, e eu faço um habeas corpus para o tribunal, requerendo o direito de produzir a prova, tá? E aí, qual é a vantagem disso tudo? Não tem essa discussão dessa celeuma, se é taxativo, se é exemplificativo, e mais, o habeas corpus tem preferência de julgamento, ele vai ser julgado antes do que o recurso, né? Então, é muito melhor o habeas corpus. Então, tranquilamente você pode fazer isso. O que eu estou chamando a atenção é que é possível, e mais, além de possível, que você precisa entender a essência da coisa, tá, gente? Não adianta gravar, decorar, que vai ficar que nem um maluco aí e vai ser pior, tá? Então, voltando aqui à nossa introdução, eu mostrei para vocês a falta de técnica do legislador, né? Que brasileiro é normal isso acontecer. Porém, nós temos alguns estados, entre eles o Sul, que é mais garantista, não é à toa que eles sempre tentaram a sua independência, né? Tem todo um viés diferente dos outros estados, né? Porém, o que eu quero também chamar a atenção de vocês? Dentro desse contexto todo, nós vamos ver que há a possibilidade, né, de que eu possa interpor um recurso errado, né, em local de um outro, e ainda assim ser reconhecido como correto fosse, né? Por que isso existe, gente? Porque a essência do que se está em jogo não é um patrimônio, e sim uma liberdade. Então, se busca, né, aproveitar e diminuir, né, a perda, o prejuízo do réu por uma falha técnica da defesa, tá? Então, é possível, e isso nós vamos ver mais à frente. Eu posso entrar com recurso errado e o tribunal reconhecer esse recurso como se fosse o recurso correto, tá? Mas isso só acontece por quê? Por causa da essência do direito que está sendo discutido ali, direito referente à liberdade. O 574 do CPP fala assim, os recursos serão voluntários, excetuando seus seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Ok? Então, o que significa isso? Meu cliente foi julgado, tá? E vamos supor que ele tenha sido condenado. Gente, vamos imaginar que ele tenha sido condenado e o juiz foi muito bom. Ele deu uma pena mínima, da mínima mesmo, tá bom? Dá lá a pena mínima. Eu tenho duas opções para recorrer. Uma que é para tentar absolver e a outra que é para tentar o quê? Diminuir essa pena. Mas se eu não tenho provas certas, né? Tal como, por exemplo, poderia ter uma filmagem dele praticando crime. Então, eu já tenho certeza que absolver eu não conseguiria. Mas poderia diminuir a pena. Mas a pena também já está no mínimo. Então, gente,
Nesse caso, você pode optar por recorrer ou não. Mas o recurso é voluntário. O que eu quero te chamar a atenção é: a parte interessada vai recorrer se quiser. Ele vai avaliar aquela questão ali da sentença e vai decidir se vai interpor o recurso ou não. Fica a critério seu. Agora, a lei fala, exceto, e a lei ainda traz agora aqui no 5.7, os recursos serão voluntários, excetuando os seguintes casos. Aqui no 5.7.4, nós ainda temos dois incisos, que é o inciso primeiro e o inciso segundo. O inciso primeiro fala assim, da sentença que conceder habeas corpus. Então, da sentença que concedeu o habeas corpus, o juiz piorar o quê, Cristiano? No caso, ele já tinha recebido... Boa noite, professor, desculpa. No caso, ele já tinha recebido uma pena bem mínima. Aí você interpõe um recurso para diminuir mais a pena. Poderia piorar essa pena com esse recurso? Não, o magistrado lá falar, não, acho que eu fiz a dosimetria errado, vou... Não, ele não pode fazer isso? Não, magistrado não. A gente vai ver depois, lá na frente, a reformar a Sintese, mas não é o magistrado que vai fazer isso, não. Ele não pode reformar. Tribunal, tá. Obrigado. Para piorar, não. Só vou mostrar depois, mas em tese, não. Não nessas condições. Tá? Aí, o que acontece nesse negócio todo, gente? O 5.7.4, inciso primeiro, o juiz, quando ele concede, ele de ofício, porque ele pode até conceder o habeas corpus de ofício. Se ele vislumbrar que a prisão do sujeito é ilegal, ele dá o habeas corpus de ofício. Dando o habeas corpus de ofício também, ele põe lá, remeta-se os autos ao segundo grau. Porque, de ofício, o segundo grau, o tribunal vai ter que ver a decisão dele, se aquela decisão está correta, se não está, se esse cara está trabalhando certo ou se não está. O tribunal é obrigado a rever. Então, o inciso primeiro, ele fala, demonstra que o juiz pode e deve, por lei, mandar subir ao tribunal aquela decisão que ele deu de ofício, por exemplo, no caso do habeas corpus. Porque o tribunal tem que fiscalizar o trabalho dele. Alguém tem que fiscalizar o trabalho desse cara. Será que esse cara não está sendo comprado? Será que esse cara não está equivocado? Alguém avalia isso aí dele. Né? O inciso 2 fala assim, dá que absolver desde logo o réu com o fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Esse inciso 2 está tacitamente revogado, porque não é mais o artigo 411, é o artigo 415. E lá não faz menção à possibilidade desse recurso. 415. O juiz fundamentalmente absolverá desde logo o acusado. Tá? E vem a relação aqui. Então, antigamente, no júri, referente ao 411, ele poderia... E agora, melhorou? Ele poderia recorrer de ofício. Então, o inciso 2 do 5.7.4, gente, está morto. 5.7.4, inciso 2, está morto. Ele não tem mais, porque ele foi revogado tacitamente pelo 415, tá? Do CPP. Porque ele não dispõe mais sobre a matéria da absolvição sumária que está lá no 415. Como houve uma mudança em 2008, isso funcionou desta forma, tá? O que eu quero também chamar a atenção dentro desse contexto de vocês aqui, são os princípios. Antes de nós entrarmos no que diz respeito aos requisitos dos recursos, a gente tem os princípios, tá ok? Então, o princípio da voluntariedade é um. O princípio da voluntariedade é que a parte vai decidir se vai recorrer ou não. É voluntário. Eu, como advogado, tenho que verificar se é viável recorrer ou não.
Agora, por que isso existe, gente? Porque você, a parte técnica, tem. E, por cautela, eu recomendo que, no caso prático de vocês comuniquem ao cliente de vocês. Tá? Então, olha o exemplo. Seu cliente está preso, respondendo o processo preso, e ele foi pronunciado, ou seja, vai a júri. E há nos autos indícios de autoria e materialidade. Lembrem-se que aqui no nosso Código de Processo Penal, no nosso país, não se aplica, que é um absurdo, o indúbio pró-sociedade na primeira fase do júri. Lá se aplica o monstrengo indúbio pró-sociedade. Né? Não se aplica o indúbio pró-réu, se aplica o indúbio pró-sociedade, que é um princípio que não existe. Alguém criou essa porcaria e ficou e está aí até hoje. Está todo mundo brigando para tirar isso. Que poderia, mas não estão se aplicando há muito tempo. Então, é voluntário. Então, nesse caso, se eu sei que o meu cliente está preso, eu sei que não se aplica o princípio indúbio pro réu na primeira fase, e eu sei que, se eu recorrer, o tribunal vai manter a decisão de pronúncia, ou seja, vai levar o réu a júri, para que eu vou recorrer e manter meu cliente preso por mais 6 meses, 1 ano, por exemplo? É melhor eu ir lá, entrevistar ele, ó, você foi pronunciado, acontece que não tem como tirar, se eu recorrer, você vai continuar preso e vai demorar o julgamento do plenário. Minha opinião como profissional é, deixa transitar em julgado, o juiz vai abrir o prazo por 422, logo vai marcar o plenário e a gente discute, vai que eu consigo te absolver. Então, isso é uma forma de você explicar para o réu com base no princípio da voluntariedade e deixar ele decidir. Né? Eu já fiz isso várias vezes. Eu olho para o processo, cara, ó, você vai a júri, não tem jeito. O cara às vezes está preso, né? Se estiver solto, é óbvio que você vai recorrer, mas estou falando no caso preso. Mas o cara está preso, o que eu vou lá? No presídio, ó, falei para você que você ia a júri, o juiz pronunciou você. E aí, aí ele pergunta, tem possibilidade de mudar isso? Eu falo, não, não tem não. Se eu recorrer, você vai continuar preso mais 6 meses, 1 ano e pouco aí de bobeira. Se eu fosse você, iria para a briga que a gente tenta absorver você no plenário. É a melhor coisa, gente, tá bom? É a melhor coisa a fazer. Mas isso está fundamentado no princípio da voluntariedade, né, dos recursos. É voluntário, você recorre se você quiser. Se não quiser recorrer, não recorre, tá? Um outro princípio que a gente tem, gente, é o princípio da taxatividade. Os recursos são taxativos, né? Para cada recurso, para cada sentença, o que está previsto em lei? Os princípios? Sim, tem muitos princípios previstos em lei. Os recursos estão, a partir do 574 para cá, você tem todos os recursos. Então, esse princípio da taxatividade é porque há uma previsão legal para ele. Tá? Então, eu só vou utilizar o recurso. E mais, não é só a taxatividade no que diz respeito à existência deles, né, escritos dentro do código. E a taxatividade está ligada que eu só posso utilizar, em regra, aquele recurso que é cabível para aquela situação. Ou seja, se é uma sentença, vai ser apelação. Uma sentença que julgou o mérito é uma apelação, com exceção do júri que a gente vai ver lá depois. Se é uma decisão, é um recurso em sentido estrito, como a gente vai ver aqui. Então, cuidado que eu preciso entender a natureza daquele ato processual. Se é uma sentença, se é uma decisão. Eu tenho que entender, não posso decorar. É bem verdade que se eu, em razão, né, do meu erro técnico ou de uma distração, eu interpuser um recurso errado no local de um recurso que deveria ser o correto, se eu não tiver de má fé, a gente vai conversar isso depois,
esse recurso errado vai ser recebido como se fosse o correto, porque o réu não pode ser prejudicado. Mas não se garantam isso, por vários motivos. Porque você pode errar, e errar feio, até na questão da má-fé, e além de que, tecnicamente, isso não é muito bem visto, né, no tribunal, porque você é um profissional. Então, você precisa entender qual é o recurso que você vai interpor, ok? Então, a questão da taxatividade é porque ele tem que estar... Ele é taxativo, está escrito aqui no código, dentro dos seus artigos, mas essa taxatividade também está ligada ao uso correto do recurso para aquela decisão ou para aquela sentença, certo? Podendo, né, no caso de um equívoco da parte do advogado, do defensor público, ser aplicado o princípio da fungibilidade, que é aproveitar esse recurso. Um outro recurso que a gente tem, um outro princípio que a gente tem aqui, é o princípio da unirrecorribilidade das decisões. O que significa isso, gente? Eu só posso interpor um recurso por vez, tá? O que eu quero te dizer? Vamos ao exemplo. Vamos supor que seu cliente tenha sido condenado a 15 anos num crime de roubo. Você lendo a sentença, você percebe uma contradição da sentença, na sentença proferida pelo juiz. Ora, a gente vai ver que para cada decisão e para cada caso tem um recurso específico, a gente vai ver que nesses casos eu tenho que interpor o recurso em embargos declaratórios. Ok? Para aguardar a retratação ou não do magistrado no que eu estou discutindo. Eu não posso, ao mesmo tempo, interpor os embargos declaratórios e a apelação para discutir o mérito do recurso. Por quê? Porque ela é inveda pelo princípio da unirrecorribilidade. E mais, como que eu vou apresentar um recurso de apelação junto com o embargo declaratório se eu nem sei se o juiz vai acatar ou não esse embargo declaratório? Eu não tenho bola de cristal, porque eu tenho que aguardar o juiz julgar os embargos declaratórios para saber qual linha de raciocínio que eu vou seguir. Se eu vou seguir pela linha A ou pela linha B, porque se ele acatar os requerimentos que eu estou fazendo nos embargos declaratórios, certamente eu vou para uma linha. Se ele não tiver, eu vou para uma linha mais os argumentos que eu acho que tem que ter. Então, essa ideia da unirrecorribilidade das decisões é que você tem que usar um recurso por vez até alcançar o que você quer. É como se o paciente estivesse doente, o médico, o que ele faz? Aplica um medicamento e vai vendo a evolução. O médico não vai aplicar o pior medicamento, o mais complexo, porque, de repente, ele tem todo um protocolo a ser seguido. Então, nesses casos aqui, eu posso interpor dois recursos aqui. Tá? Agora, lembrem-se, sentença ela é composta de relatório... Não, fica suspenso. Os embargos declaratórios a gente vai estudar depois, mas suspende o prazo, tá? Até ser julgado, para depois contar um novo prazo. A gente vai ver isso lá. Sentença, galera, tem relatório, fundamentação e dispositivo. É aonde que a gente vai ver, né, que é essa parte que a gente tem que estar prestando atenção, porque é essa parte que transita em julgado, né? Então, quando eu falo, né, no princípio da unirrecorribilidade das decisões, a regra é eu ter que interpor um recurso de cada vez. Só tem um detalhe aqui. Já vem sendo, e aí vem lá do Sul também, a ideia de se flexibilizar o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Quando isso acontece? Quando um acórdão, por exemplo, meu cliente foi condenado em 15 anos de prisão, eu entrei com apelação.
o acórdão negou provimento ao meu recurso, ou seja, manteve a decisão. Só que eu já venho vendo lá na decisão, que foi a sentença de primeira instância, que o juiz feriu tanto a Constituição quanto uma lei federal. E o tribunal abarcou isso, né? Ou seja, o tribunal ele discutiu a matéria e manteve a sentença do juiz, ferindo a Constituição e ferindo uma lei federal. Nesses casos, já tem entendimento, né, uma corrente que já vem até trabalhando nisso, da possibilidade de você interpor dois recursos. Poderia ser um para o STJ e com o STF, já que a competência seria do STJ e do STF, porque um é para a lei federal e o outro é para a questão da Constituição. Então, gente, existe já essa possibilidade, mas esse é um caso bastante específico, tá? Que ainda está amadurecendo. Mas a regra é pela unirrecorribilidade. Mas eu acho que isso é possível também. Se você parar para pensar, né, é possível você utilizar a flexibilização desse princípio, né? Isso aí eu acho que está bem claro, tá? Dentro desse contexto, eu agora tenho a ideia, né, do princípio, né, da fungibilidade recursal, ok? Isso está lá no artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Então, vamos lá. Se isso está aqui, é porque o código prevê a possibilidade do erro do advogado, do defensor público. Ok? Por isso que temos o princípio da fungibilidade. O que é esse princípio? Ora, por se tratar de direito, né, indisponível, que é a liberdade, e que o sujeito, né, deve ser bem amparado tecnicamente, se ocorrer uma falha da defesa, na hora de interpor o recurso, o réu não poderia ser prejudicado pela distração ou até mesmo pela incompetência da defesa, porque a gente não sabe o que aconteceu, né, gente? Vai ver que o advogado não é o competente suficiente, ele fez uma confusão. Qual é o problema disso aqui, gente? É a palavrinha chamada má-fé, porque o código não definiu o que é má-fé. Então, veja bem, olha os exemplos que eu vou dar para você. Se o seu cliente foi condenado, por exemplo, a uma pena de 15 anos pelo crime de roubo, a gente vai ver lá que o prazo para interpor o recurso são 5 dias da apelação, porque foi uma sentença definitiva que julgou o mérito. O recurso em sentido estrito, a gente também vai ver que é 5 dias. Vai que eu, em vez de ter interposto a apelação, interpus o recurso em sentido estrito. Gente, por coincidência, os dois possuem o mesmo prazo, 5 dias. Então, se eu interpuser o recurso no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia ou no quinto dia, pouco importa, mesmo que eu tenha interposto de forma equivocada. Pouco me importa. Por quê? Por causa do princípio da fungibilidade. Aí o tribunal vai receber aquele recurso que eu apresentei e de forma equivocada, vai estar escrito lá, recurso em sentido estrito, quando deveria estar escrito recurso de apelação. Então vai estar lá um recurso que foi apresentado de forma equivocada, o tribunal vai aceitar esse recurso equivocado como se fosse apelação e vai avaliar o que você está requerendo. E isso está acontecendo no primeiro momento porque os dois têm o prazo de 5 dias. Ok? Agora, vamos supor
que seu cliente foi condenado, você pegou a sentença, leu a sentença, falou assim, pô, aqui tem uma contradição. Cara, assim, algumas situações é muito complicado para você apresentar para você decidir o recurso, porque o código é um pouco confuso, quando ele fala sentença, decisão, essas coisas. Não é que seja comum, mas acontece muito, né? Acontece muito. Por isso que eu estou falando, tem que entender a essência, né, do ato processual, se é uma sentença, se é uma decisão, ou se é um ato através de um despacho, que aí você minimiza o risco. Mas tem muitas pessoas que interpõem um recurso errado no lugar do correto, né? Então, vamos supor que no exemplo que eu estou dando agora, esse segundo exemplo, o seu recurso que você vislumbrou que ocorreu uma contradição teria que ser, como a gente vai ver, os embargos declaratórios, porque é aí que é, segundo o princípio da taxatividade, o recurso correto para trazer a correção, né, dessa sentença pelo juiz. Qual é o problema aqui? No quarto dia, eu coloco lá embargo de declaração e protocolo a petição de embargo de declaração. Porque eu me confundi que o prazo seria de 5 dias. Só que eu apresentei o recurso equivocado e pior, fora do prazo do recurso correto, que o embargo declaratório são 2 dias. Tá? Então, qual é o problema aqui? Para a jurisprudência, aqui está caracterizada a má-fé. Você interpôs um recurso errado, tecnicamente falando, o nome já está errado, e utilizou ele fora do prazo do recurso correto, que era para ser no prazo de 2 dias, você colocou no prazo de 5, ou de 4, ou de 3. E aí, esse embargo declaratório não vai ser analisado por ser intempestivo. Ok? Agora, se eu tivesse interposto escrito lá, né? Apelação, mas dentro do prazo de 2 dias de embargo declaratório, essa apelação seria recebida pelo juiz como se fossem embargos declaratórios. E aí o juiz iria julgar, né? Dando provimento ou não ao seu recurso, se ele negasse, tal como mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos, porque não entendo, não vislumbro nenhuma contradição. Vem a parte interessada pelas vias próprias. Qual seria a via própria? Apelação. Então vai sair uma nova publicação e você vai ser intimado para apresentar recurso, se você quiser. Repara que eu estou te dando 3 exemplos e que vai ter consequências diferentes, dependendo do que você está fazendo. Até aqui não está gerando muito prejuízo. O grande prejuízo que você vai ter, e as pessoas às vezes confundem, por exemplo, o prazo do Código de Processo Penal com o prazo do Código de Processo Civil. Lá a apelação é 15 dias. A apelação aqui é 5 dias para eu propor esse recurso. Então, vamos supor que seu cliente tenha sido condenado aos 15 anos pelo crime de roubo, né? O juiz proferiu a sentença lá, você, vou apelar. Só que você, distraidamente, está imaginando que o prazo é 15 dias. No 6º dia, no 7º, no 8º, passou de 5 dias, quando você interpõe, ainda que você apresente, né, escrita a apelação, ou ainda que você ponha um nome diferente desse recurso, ele não vai ser, né, recebido por ser o quê? Intempestivo. Se você colocar um nome diferente, se você botar, em vez de apelação, recurso em sentido estrito, jogar no 6º dia, o que vai estar caracterizado aqui?
Má fé. Se você usar o prazo, o nome de apelação, mas colocar no 6º, no 7º, no 8º, vai ser intempestivo. Você não respeitou o prazo recursal previsto na lei. Tempestivo significa fora do prazo, tá? Você não observou o prazo legal que a lei determina, né? E aí o juiz não vai poder receber, ou o tribunal não vai receber o seu recurso. Sim, claro, intempestividade, sim. Por isso que você tem que estar atento aos prazos recursais. Se você interpuser um recurso fora do prazo, ele não é recebido, ou seja, ele não vai ser recebido, não vai ser processado e não vai ser julgado, ok? Então, nesse exemplo que eu estou te dando, imagine o prejuízo que você causaria ao cliente. Imagine que o cara está solto, curtindo a vida dele, de boa. Ele foi condenado, mas ele está solto. Você chega para ele, vou recorrer. Beleza, doutor. E aí você apresenta um recurso de apelação, ou um outro nome qualquer, no 6º, no 7º, no 8º, no 10º que dia. Já era, amigo. Vai transitar em julgado aquela sentença, vai sair mandado de prisão para o cara, se for o caso de prisão. Então você gerou um prejuízo muito grande para ele, porque você confundiu o prazo do Código de Processo Penal com o Código de Processo Civil. Não tem jeito, ok? Gente, você que, quando estiver atuando, você sabe quando seu cliente vai ser condenado, você sabe quando ele vai ser absolvido. Isso a gente, durante a instrução criminal, a gente já sabe. A questão toda, o que eu estou trazendo para vocês, é que se você que é o advogado, né, não estiver preparado tecnicamente, você pode gerar um prejuízo grande para o réu. Esse exemplo é um absurdo. O cara confundiu, não sei se ele vai dançar, não. Aí, de repente, se o cliente for flamenguista, ele vai dançar, né? Não sei. O que acontece? Nesses casos assim, você gera um prejuízo para o réu. Por quê? Porque, tecnicamente, esse cara teria um prazo a mais para estar aí solto aí, vivendo, enfim. Só que você confundiu o prazo do Código de Processo Penal com o prazo do Código de Processo Civil. E aí, quando você apresenta de forma intempestiva. Apresentou de forma intempestiva, meu amigo, já era, ok? Já era. Vai transitar em julgado e, se for uma sentença alta, o sujeito vai ser recolhido ao cárcere, tá? E aí não tem mais o que fazer. Não adianta, o máximo que ele vai fazer é entrar com uma ação contra você, né, por dano moral e por aí vai, né? Agora o dano para ele já foi causado, né? E aí você vai ter que avaliar qual é essa ideia de como vai ser solucionado isso. Ele vai cumprir a pena. Não. Se a defesa perdeu o prazo, não tem como você declarar que o réu é indefeso, tá? Perdeu porque também, às vezes, o cliente não quer que recorra, ou aí o advogado pode ser responsabilizado, mas declarar ele indefeso não tem como não, tá, gente? Eu tenho casos desse aí que você não tem nem como você entrar com uma revisão criminal, tá? Sim, se o recurso é voluntário, você que optou por não recorrer. Isso que vai passar na cabeça do tribunal, né? Então, agora, na cabeça do tribunal, você é uma pessoa competente. Se não é, lamento, né? Tá bom? Então, a questão dessa ideia do princípio da fungibilidade tem que ter o cuidado, né? Que nem sempre eu vou
aproveitar. O que eu chamo a atenção é o seguinte, gente, quando vocês estiverem atuando no caso concreto, se vocês tiverem dúvida se é 5, se é 10, se é 15, ou se é recurso A, B e C, apresenta o recurso no menor prazo possível, né? Apresenta o recurso no menor prazo possível. Qual o menor prazo possível, por exemplo? 5 dias. Joga ele para 5 dias, não fica com dúvida. Se bem que está escrito, a gente vai ver que está escrito. Mas tem colegas que, por algum motivo qualquer, se equivocam, gente. Às vezes erra. Errar é humano, né? Tá? Não, mas isso aí não é questão de garantir resultado, né? Isso não é questão de garantir resultado. Uma coisa é você garantir resultado ou não garantir resultado. A sua obrigação é explorar o máximo possível ou fazer tudo o que for necessário para beneficiar o réu. Seja absolvição, seja diminuição de pena, seja substituição da pena, seja um regime melhor para ele em vez de fechado, semiaberto. Isso é sua obrigação, né? Gente, não tem jeito. Os argumentos de vocês sempre vai esbarrar, no meu entendimento, numa falha técnica que não poderia acontecer. Por isso que eu falo. Gente, isso aí eu não faço isso, tá? Olha, eu não acho isso legal, não gosto já. Eu acho que essa experiência é ruim, porque uma hora ele vai querer parar de pagar, é muito ruim, não gosto. Agora eu posso chamar atenção para você numa coisa disso aqui, Alex. Isso foi até bom você falar, porque vocês têm que ter o cuidado. É muito comum o sujeito, às vezes, está pela defensoria pública ou está por um advogado qualquer, e ele é condenado, e aí, às vezes, é claro que o advogado só é bom quando ele absolve, né? Se ele, por acaso, não absolver o réu, ele não é o advogado que ele imaginava. Mas, às vezes, não tem como absolver. Mas, independente desse caso concreto aqui, o réu, às vezes, chega no seu escritório e fala que quer contratar você para você recorrer, né, da sentença. Sim, vai chegar e vai contratar você para você recorrer. Bom, primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, tem que perguntar para ele, tem que falar para ele o seguinte, ó, são vários recursos. O que você quer? Aí, Alex, você vai entrar no que você está falando. Você quer que contratar os meus serviços para que eu assuma o seu caso até o final, independente do que acontecer? Aí ele fala, não, eu quero só para você apelar. Se é só para apelar, gente, quando fizer a procuração, coloca lá que esta procuração é única e exclusivamente para interposição do recurso de apelação por este causídio. O que, uma vez julgado, não recairá nenhuma responsabilidade sobre o mesmo, devendo, né, o réu buscar outro profissional, tá bom? Porque se você não fizer isso, o cara vai te pagar só por um recurso e vai achar que você está na obrigação de defender ele até o final. E vai sair publicação para o seu nome, e a responsabilidade é sua. Então amarra isso lá na procuração. Não tem recurso, aliás, tem recurso a isso não, meu. Não tem esse problema não. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Não, o recurso a gente vai ver que a gente tem uma série de pedidos que a gente vai verificar, Leandro. Mas tem essa possibilidade. Mas se por algum motivo perdeu o prazo, já era, galera. Tá? A não ser que seja uma questão de calamidade pública, né? Porra, inundou o Rio de Janeiro. Pô, não tem como. Aí o prazo fica suspenso para todo mundo. O tribunal reconheceu que ficou inviável das pessoas se manifestarem. Ir ao tribunal. Aí sim. Ou houve um vírus que entrou no sistema do tribunal, né? Ou na casa das pessoas. Né? Aí você tem uma questão de calamidade pública que vai ser reconhecido provavelmente pelo tribunal, mas por outros motivos não.
mas a pandemia ficou suspenso, acabou, né? Foi suspenso o prazo. Agora não, já está funcionando. Vocês estão com muita mágoa no coração, calma. Pô, hein? Vocês estão muito bravos com esse negócio. Não, ainda não fiz, não. Minhas audiências estão tudo para ser marcado. Os caras, principalmente júri, né? Júri não vai ser, não tem como ter júri online, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas as audiências, os processos que eu tenho, que não são de júri, ainda não marcou nenhuma audiência online, não, tá? Mas, gente, é tranquilo a audiência online. A audiência online é até legal, sabia? Deixa eu fazer uma adendo aqui. Por quê? Porque a audiência online, você tem como você, né, gravar, fica registrado. E primeira coisa, o audiência online é interessante porque eles já ficam meio preocupados no que vai acontecer, porque está online. Você pode gravar aquilo ali, né? E mesmo se não puder gravar, você pede a mídia. Você tem acesso a isso, né? Então, já é um cuidado que eles vão ter que ter para praticar as arbitrariedades dele, né? Uma outra situação é que vai diminuir um pouco aquela palhaçada, né, do magistrado, quando ele não tem mais argumento, e aí praticar o autoritarismo, o abuso de autoridade. Vou mandar prender o senhor. Mas por quê? Se eu estou argumentando muito, o senhor não tem mais argumento, né? Porque você aqui, como é que ele vai mandar prender você? Vai vir uma viatura de onde? Até a viatura vier, chegar, você já entrou com um habeas corpus no tribunal, já fez o que tinha que fazer, já foi embora, né? Então, gente, isso nesse sentido, até acho que melhorou. Agora, em outros, eu acho um pouco mais complicado. Mas como tudo que chega, vai ficando como costume, vai acabar esse negócio se transformando em realidade, né? Assim como eu acho que a história da aula à distância vai ser uma coisa quase que inevitável. A não ser nos casos que precisar da prática, vai ter que fazer a prática. Mas, por exemplo, há de convir que as instituições todas elas vão economizar muito se a aula for online, né? Economiza aluguel, economiza funcionários, uma série de coisas para manter aquela estrutura, né? Muito, muito. Mas é possível que, não sei, vamos aguardar para ver aí, né? Esse ano a gente sabe que não foi. Não sei se ano que vem vai voltar. Realmente eu acho meio complicado voltar, sinceramente, por vários motivos, né? E a ideia do capitalismo, né? Então, vamos ver. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né? É a questão da reformácio. Sara, esse ano aí eu vou te falar. Pô, esse ano foi um ano perdido, né, gente? A gente está aí sangrando aí. Muito ruim, né? Não, vai ter espaço sim. Por que que não vai ter espaço? Gente, mas independente de pandemia ou não, se você ser especialista é uma coisa que já é. Eu já falei isso para vocês 10 vezes, né? Você não pode ser um advogado generalista, né? Que seria um clínico geral. Não dá para fazer isso, humanamente impossível. Gente, enquanto não tiver vacina, vai estar isso. Só que a gente vai se adaptando, vai se adaptando, vai se adaptando, pô. Então vai ter espaço para todo mundo. Gente, o direito está vivo.
As pessoas estão matando, as pessoas estão roubando, as pessoas estão estuprando, as pessoas estão vendendo aquilo que não é dela, está aí para civil, né? Tem marido e mulher brigando, se divorciando. O direito está acontecendo, cara. Não mudou nada. Pelo contrário, está mais estressante, né? Então, só mudou a forma. Em vez de estar presente, né, tu vai estar online. Então, não vejo, assim, do que eu estou vendo, eu acho que isso vai ficar. Só não dá, e aí eu não concordo, a questão do júri. O júri não tem como, o júri tem que ser presencial. Ah, tem, galera, um monte de gente aí. Tem gente que já se divorciou, está voltando, tem gente que, sei lá, cada um com seu cada um. Bom, vamos lá. Quero chamar a atenção de vocês aqui, né, para a questão da reformácio impérios, da reforma para pior. O que isso significa, gente? Como o recurso ele é voluntário, tá? As partes, né, podem propor o recurso. Então, vamos supor que o seu cliente tenha sido condenado aos 15 anos lá de prisão, saiu a intimação da sentença, o promotor foi intimado, né, para ter ciência da sentença, e você também. Você, no seu prazo de 5 dias, apresentou o recurso de apelação, requerendo a mudança da pena, tá bom? O promotor de justiça não recorreu. Não recorreu. O processo vai para o tribunal. Agora, o tribunal está limitado a 2 possibilidades. Ou negar provimento, ok? E manter a sentença dos 15 anos, ou dar provimento, e aí pode absolver o seu cliente, ou diminuir a pena, dependendo do que você está requerendo. Mas não pode o tribunal, ainda que ele tenha visto que o juiz foi muito bonzinho e poderia ter dado uma pena mais alta, não pode o tribunal mudar essa pena. Ou seja, o promotor não recorreu e o tribunal aumentar essa pena de 15 para 18 anos, por exemplo. Não pode, por vedação da lei, pelo princípio da reformácio império. Por quê? Ora, só a defesa recorreu. O promotor ficou satisfeito com a sentença, não pode você, tribunal, de ofício, porque não teve recurso do MP, aumentar essa pena, porque senão você vai estar prejudicando o réu. Você está prejudicando o réu, pô. Então não tem como acontecer isso, tá? Calma, vocês estão ligados no artigo. Vou ler para vocês aí. O tribunal, Câmara, né? O turma atenderá, né, no que é aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado. Ok? 617, como ele está falando aí. O que acontece nessa história toda? A questão não pode, né? Em méritos pode, a gente vai ver. A reformácio impérios, né, a gente não vai poder acontecer. E qual é o fundamento disso, gente? O fundamento disso é o seguinte: por que não pode? Primeiro, porque o promotor de justiça ele se manifestou de forma implícita satisfeito, tá bom? E aí ele não recorreu. Segundo, por causa do princípio da voluntariedade. Se ele não recorreu, não cabe ao tribunal querer fazer o papel do promotor. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, diz respeito ao princípio, ao sistema acusatório. Porra, como é que o Tribunal de Justiça vai dar um aumento de pena sem que o órgão competente para requerer a reformação daquela sentença para mais não o fez? É a mesma coisa que o juiz querer produzir provas. Então, ele estaria interferindo no sistema acusatório
e entrando no sistema inquisitivo. Não pode, né? Então, só vai poder ter aumento de pena se você recorreu e se o tribunal e se o MP recorreu. Aí pode ser que seja negado seja negado o provimento, né? E seja dado provimento no recurso dele. Aí aumentaria para 18, para 17, sei lá, o tempo que for. Mas aí o promotor se manifestou, tanto que se manifestou que recorreu. Então, nesse caso, é possível. Agora, se só a defesa recorrer, reformar-se em impédios é proibido, tá? Não tem como, por previsão legal. E ainda que não tivesse essa previsão legal lá, a gente vai ler e vai fazer uma interpretação sistemática pelo sistema acusatório, pô. Como que eu vou permitir que um tribunal mude uma sentença se o órgão competente, com previsão na Constituição, que fez a acusação, tomou ciência da sentença e não se manifestou para aumentar? Por que o tribunal tem que fazer? Não tem como, certo? Dúvidas aí? Perguntas? Tranquilo? Quarta-feira nos falamos, ok? Show! Tem muita coisa para a gente discutir. Eu quero ainda discutir o 580. Tem muita coisa, gente. Até a gente entrar lá na parte de recurso. Agora, preste atenção. Vocês têm que ficar ligados, galera. No fundamento. Se liga em fundamento. Se liga na natureza da decisão, da sentença. Porque aí você entende. Não é para decorar. Não tem como decorar esse negócio aqui, tá? A gente vai buscando esses fundamentos, esses argumentos, com o objetivo, né, de você entender e saber aplicar. Valeu? Quarta-feira nos vemos. Sim. O que tem o teu link? Valeu, Eduardo. A gente se vê, hein? Valeu, galera. Beijão para todos. Se cuidem. E quarta nos vemos. Qualquer coisa, manda e-mail e por aí vai.